11, amar o próximo como a si mesmo. E 8, lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ergues de esperança, desceram os círculos. O Espiritismo, a seu turno, veio pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela as criaturas deslumbradas a seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduz-o à conquista do seu ser elevado a transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que, em seus começos, o homem só instinto possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura de vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, de aperfeiçoar esses instintos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são os germes do embrião. E os sentimentos trazem consigo os germes de um carvalho. Esse texto continua, é de lado. E a nossa proposta hoje é exatamente isso. Divulgar esse sentimento que já possuímos, que é o amor. Muitas vezes equivocado, confundimos, mas ele existe, porque nós todos fomos criados por amor e pelo amor do Criador. Que possamos hoje, através das mensagens aqui divulgadas, relembrarmos, reviver momentos onde nós deixamos passar despercebido a oportunidade de dizer aos nossos semelhantes: eu te amo. Quantas vezes hoje nós aqui olhamos para alguém e diz: eu te amo. Os homens, nós ensaiamos. Muitos. Chega na frente do espelho: eu te amo. Muito bom. Eu te amo. Muito bom. Aí diz: eu te amo. Aí até que chega perto da esposa: tudo bem? Aí vai. E chega um dia e diz: eu te amo. Mas isso é da nossa natureza. Agora tem uma coisa mais linda em nós do que a nossa existência, a nossa criação. Então aprendamos a dizer: eu te amo.
E Jesus, o nosso mestre, tantas vezes para nós, que ele, segundo a nossa doutrina e os estudos, foi um dos maiores seres que pisou nesse planeta. E ele não tinha vergonha de dizer: eu te amo. Então vamos treinar. Olha para o seu colega do lado e diz para ele: vamos lá, eu te amo. Eu te amo também. Eu amo você. Sejam bem-vindos. Que o amor de Jesus possa abrandar todas as nossas aflições. E que a paz permaneça em nós. E para que continuemos embalando no amor de Jesus Cristo, faz a prece o dirigente Alípio Gouveia de Souza. Meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos tentar respirar essa paz e esse amor que aqui foi criado a nos envolver por essa equipe maravilhosa, os nossos irmãos do plano espiritual. Vestirmos a luz do nosso Pai que se derrama sobre nós nesse momento. Abrirmos nossos pensamentos, principalmente o nosso coração. A mensagem de amor, de alegria, de fé e de esperança que nessa noite vai ser retratada, na qual teremos a oportunidade de vivenciar, mesmo que na imaginação, o convívio direto com o nosso Mestre Jesus, compartilhando os seus ensinamentos, a riqueza do seu conteúdo, para que possamos nos deixar contagiar, nos inflar dessa riqueza, desse amor, dessa pureza, e que possamos depois, em regresso aos nossos lares, ir compartilhando, dividindo, distribuindo isso tudo que aqui arrecadamos, que aqui conseguimos juntar aos amigos, aos familiares, a todos aqueles que cruzarem nosso caminho, na rua, na nossa vizinhança, nos nossos lares. Que a paz do Cristo nos envolva completamente e que entremos a fundo de corpo, alma e coração nesse ambiente, nessa atmosfera que aqui por nós agora, pelos nossos irmãos no plano espiritual, é criada. E assim, em nome dos mentores dessa casa, nós pedimos a permissão para iniciar as nossas atividades, unindo os nossos pensamentos, elevando ao alto e louvando o nosso Pai maior, o nosso amado Mestre Jesus. E assim seja. Nós convidamos então para as palavras de abertura desta semana de seminário a vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília, Heloísa Magalhães. Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos reunidos para recebermos deste alimento que faz-nos lembrar Jesus quando falou da multiplicação dos pães. Jesus veio e nos trouxe o alimento espiritual, de forma tal que ao termos acesso a ele, tivemos a nossa fome saciada em grande parte. E é assim que nós vemos os seminários que são realizados nesta casa, a partir da boa vontade da diretoria de estudos doutrinários, da disponibilidade dos seus dirigentes, conjugando com a vontade dos alunos de terem saciado uma fome íntima
é que nós vamos percebendo que este alimento espiritual que nos é disponibilizado, que faz com que tenhamos a nossa fome um cadinho mais refreada, faz-nos sentirmos menos estressados, faz-nos sentir menos angustiados, nos leva a uma situação de equilíbrio, de harmonia, nos leva a essa vontade aqui colocada pelo Afonso, de nos olharmos com maior alegria, exteriorizando o sentimento de qualidade que todos nós trazemos por ser um germe que faz parte do nosso eu íntimo, colocado ali desde o nosso princípio. E a Comunhão Espírita de Brasília vem realizando essas atividades de estudos que nos conduz a esse caminho, a esta possibilidade de acesso a esse pão que muitas vezes nós buscamos aqui e acolá. Hoje, recebendo os nossos amigos da fase 1A para conversarmos sobre a coleção Humberto de Campos, mais diretamente sobre a obra A Boa Nova, não é? Que justamente nos traz essa vontade de acessar esse instrumento que faz com que nós nos sintamos melhores. É com muita alegria, então, que nós estamos iniciando esta semana, que prosseguirá até o próximo domingo, nessa mesma empreitada, nessa mesma alegria, nessa mesma esperança, de amealharmos para o nosso cesto daquele conhecimento que ontem nos faltava, daquele conhecimento que por nós já vivenciado anteriormente e esquecidos agora, e que nos é oportunizado, a partir desse entendimento das obras de Humberto de Campos, compreender da nossa tarefa, da nossa missão, perceber de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, porque esse é um questionamento que nós nos fazemos diuturnamente, né? Qual é a nossa missão nessa estrada que estamos percorrendo? E com certeza sairemos daqui logo mais, um pouco mais enriquecidos do que aqui chegamos. Portanto, parabenizamos os dirigentes da fase 1A, parabenizamos todos os alunos que estão envolvidos nessa atividade e, sobretudo, parabenizamos também a Diretoria de Estudos Doutrinários por ter permitido essa abertura, onde nos é dado essa possibilidade de troca. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra para as considerações iniciais, a diretora da Diretoria de Estudos Doutrinários, Germana Casta. Boa noite, irmãos. O nosso querido Afonso deu um exercício por demais difícil para alguns, então vou copiá-lo e sugerir um segundo exercício. Quem aqui leu a Bíblia de capa a contracapa? Da primeira página até a última página? Pode levantar a mão, não se envergonhe. Muito pelo contrário, é enriquecedor e louvável. Alguém? Uma mãozinha ali. Leu a Bíblia? Você leu a Bíblia, querido? Gente, olha, uma criança de 6 anos. Eu acho que tem que aparecer um adulto para nos salvar. Bem, o nosso amigo Afonso, exatamente, ele gosta de dever de casa difícil. Mas, parabéns, Afonso. Então, posso até perguntar para o Afonso se o Afonso vai corroborar com o que eu vou dizer. Quem lê a Bíblia da primeira página à última, chegando na última página, sente uma necessidade imensa de saber mais sobre a personalidade de Cristo. Mesmo compulsando todas as páginas do Novo Testamento, nós ainda não nos sentimos satisfeitos em conhecer e estar na intimidade de Cristo. Por isso, o Consolador prometido, através dessa pleiade de espíritos luminares, trouxeram o livro Boa Nova. Quem compulsa o livro Boa Nova vai para a intimidade do Cristo. Começa a entender como Cristo pensava em determinadas situações, qual a sua atitude diante de várias
circunstâncias que lhe eram apresentadas. E especialmente quando Maria, preocupada com o seu futuro e já anunciada, tendo sido anunciado a ela que ele seria o Messias, sem muito saber como seria, e já com aquele receio do futuro do filho, procurou o sacerdote já no primeiro capítulo para pedir que Jesus fosse aceito no Sinédrio. E Jesus, já conhecido pela sua inteligência em conversar com os sacerdotes, logo seria chamado. E Jesus, sabendo da intenção da mãe, perguntou para a mãe: mãe, o que queres de mim? E ele: filho, mas toda mãe se preocupa, naquele linguajar da época, e foi explicar o que toda mãe se preocupa hoje. Nós queremos que os nossos filhos passem concurso, ou tenham uma empresa privada, e que eles se sustentem, não é mesmo? Então, Maria também teve a preocupação do futuro de Jesus, para que ele ficasse a salvo. E Jesus imediatamente procurou o pai e falou: pai, você me prega na sua carpintaria. E ali ele realmente passou a ficar dia após dia. Então nós vamos, como nesse primeiro capítulo, entendendo que Jesus procurou essa profissão simples, porque com certeza o sinédrio entre os grandes e os doutores da lei não seria necessário, ou seja, até prejudicial para a sua missão na terra. Então, situações como essas, corriqueiras, mas de grande entendimento para a nossa própria vida contextualizada, esse livro nos traz. E de resto, a nossa querida aluna Cláudia, com certeza vai trazer para nós situações que demonstrarão o quanto os alunos entenderam Boa Nova. Adriana, desculpa. E a coleção inteira de Humberto de Campos. Ele é um contador de histórias que também contextualiza toda essa nossa vida no como agir com o Espiritismo através dessas fontes maravilhosas que são esses livros. O espírita cristão aprende muito com a coleção de Humberto de Campos. Ser espírita, sem compulsar as coleções clássicas, realmente nós ficamos devendo a um entendimento mais esclarecedor do como ser verdadeiramente cristão. Desejo a nossa querida Adriana e aos nossos queridos Afonso e Alípio felicidades na noite de hoje, e temos certeza que sairemos daqui com um aprendizado em nossa memória espiritual para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que a paz continue conosco. Obrigada. Convivo com pessoas de outras religiões, porque eu não posso falar que eu sou espírita. De uma coisa eu sei, aquele bandido vai pagar pelo que fez. A minha chefe é ateia, e eu não tive coragem de dizer que sou cristão. Como é que eu vou perdoar uma coisa dessas? Eu quero é vingança. Eu sei que eu posso servir a Jesus, mas vocês, eu não sei. Queridos irmãos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o som está com problema. Gente, eu não estou ouvindo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? É maravilhoso estar aqui hoje com vocês, mais uma vez, nesta casa, para o estudo do Evangelho. E nós vamos iniciar colecionando abraços. Vocês também podem se
capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Com essa mensagem, faz com que pensemos o quanto é difícil perdoar. Estamos aprendendo com a doutrina espírita que a morte não nos liberta dos nossos inimigos, nem nos redime das nossas faltas. Deus, como Pai misericordioso, a todo momento nos cria oportunidades para resgatarmos o mal que fazemos aos outros. Devemos perdoar o mais depressa possível, não só para dissiparmos as discórdias, mas principalmente para não perpetuá-las nas existências futuras. Obrigada. Continuando, alguém gostaria de fazer a nossa prece de hoje? Eu faço, Senhor Jesus, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para pedirmos o esclarecimento de nossos espíritos. Inspira-nos, Senhor, o esquecimento do mal e a constante lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor penetrem em nossos corações, porque o ódio e a vingança não são dignos dos bons espíritos. Que assim seja. Continuando, na aula de hoje, falaremos sobre o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, conhecido como Irmão X e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos agora conhecer um pouquinho sobre a vida desses dois irmãos. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e em 1958 se mudou para Uberaba, onde ficou conhecido pela sua atividade mediúnica e de assistência social, tendo psicografado mais de 400 livros. Foi eleito pela população de seu estado o mineiro do século XX. Desencarnou em junho de 2002, deixando um lindo legado de amor e dedicação ao próximo. Humberto de Campos, quando encarnado, foi poeta, contista e cronista consagrado, tendo sido membro da Academia Brasileira de Letras aos 33 anos de idade. Foi escolhido no concurso público como o príncipe dos prosadores brasileiros, produzindo cerca de 40 títulos. Desencarnou em dezembro de 1934 e em 1937 já transmitiu sua primeira obra, Crônicas do Além-Túmulo, por intermédio de Chico Xavier. É dele também Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro retrata passagens evangélicas importantes, onde Jesus e seus discípulos nos trazem lições de amor e sabedoria, reunidos em 30 episódios, dos quais falaremos hoje de 5 deles. E nós vamos iniciar falando de Joana de Cusa. Joana tinha divergências religiosas com seu esposo. Era uma situação que deixava ela triste. Então, ela procurou Jesus para lhe pedir um conselho. E Jesus lhe respondeu: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Teu esposo não te compreende a alma? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que dales uma obra de vida, sabedoria,
e amor. Vai, filha, ser fiel. Ainda hoje, vivenciamos situações de incompreensão e intolerância por divergências religiosas. Vejamos. Kênia, você gostou do meu novo modelito? Que fofo, foi a cara do seu namorado. Até que inteiro tá nos meus pés. Finalmente, né, amigo? Pois é, ele tá propósito. Seu modelito ainda é meio porcina. É isso, não é no meu tempo. Nem o meu. Vamos sentar um pouquinho. Tem uma fofoca pra te contar. Fofoca? Conta logo. Sabe que eu gosto de uma fofoquinha. De leve. Sabe, Adriana? Sei. Vou falar um pouquinho dela, aproveitando que ela tá tomando banho, se arrumando pra sair. Você sabe que ela vai sair com a amiga e lá na comunhão? Na comunhão espírita? Pois é, eu acho que sim. Ela anda tão estranha ultimamente. Será? Não pode ser. Observe um pouquinho mais. O que vocês estão cochichando? Eu tava aqui fofocando, quer dizer, conversando com a Kênia, que tem uma amiga em comum que é espírita. Coitada! Imagina só, Adriana, quanta ignorância. Ah, tá. Então deixa eu tentar entender. Quer dizer, então, que quem não pensa como vocês é ignorante, é isso? Bom, Grisinha, chega mais perto, por favor. Isso é coisa de gente supersticiosa. Imagina, acreditar em espírito, reencarnação, vida após a morte. Me poupe. E tem gente até que diz que fala com os mortos. Credo, chega a ser errado. Meninas, vocês precisam aprender a respeitar a crença dos outros. E se eu disser pra vocês que eu sou espírita, eu sou ignorante? Eu ia achar que você tá precisando de ajuda, Adriana. E eu também. Porque eu tô vendo uma amiga no fundo do poço. É minha obrigação tirar ela de lá. E de mais a mais, eu não tenho que respeitar a crença de ninguém. Eu conheço a verdade. E é minha obrigação resgatar uma ovelha perdida. Eu não acho que uma pessoa está perdida no fundo do poço porque não pensa como vocês. Aliás, vocês estão julgando pessoas de outra religião sem nem conhecer. Estou começando a achar que você é espírita, Adriana. E eu ficaria muito decepcionada se eu soubesse que divido apartamento com uma pessoa que acredita nessas besteiras. Imagina, Adriana, te contar uma coisa. Vida após a morte não existe, ó. Tá na Bíblia, Adriana. Ah, não, deixa só um pouquinho. Aonde é que está escrito na Bíblia que não existe? Gente, até onde eu sei, Jesus falava por parábolas. E eu lembro que ele falou, há muitas moradas na casa de meu pai. E eu tô achando, vou concordar com a Adriana e a Kênia, que você é espírita. Porque se for verdade, Dri, vou pedir pra você procurar outro lugar pra morar. Porque aqui em casa, não. Ô, meu pai, quanta intolerância. Por que eu não posso falar que eu sou espírita? Por que as pessoas não entendem a tua mensagem? Adriana, o pai não impõe a reforma dos filhos. Esclarece-os no momento oportuno. Edna, Pois não, Rogério. me diga uma coisa. Nesse livro, Boa Nova, Jesus tratou da reencarnação? Sim, Jesus tratou da reencarnação. Certa vez, Nicodemos, um fariseu conhecedor da doutrina mosaica, seduzido pelas ações do Cristo e da doutrina salvadora, procurou Jesus e lhe perguntou: do que deveria abrir mão para conhecer o reino de Deus? E Jesus lhe respondeu: Em verdade reafirmo que é indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino.
Meus queridos, o Consolador é o Espiritismo, que nada mais é do que o cristianismo desvelado. Mas ainda hoje, as pessoas são incrédulas sobre a reencarnação. Ah, ô Edna. Pois não. Olha só, eu soube de uma experiência de reencarnação que mudou a vida de um amigo meu. Ah, é mesmo, Rogério? Como foi essa experiência? Vamos ver? Mulher sempre atrás, né? Oi, amor. Oi, meu amor. Demorei muito? Não, que isso, não é isso? Pois é, meu amor, tô com saudade. Onde você tá? Tem uma ótima notícia. Consegui o dinheiro para pagar nosso apartamento. Ótimo, meu amor. Vamos agora à imobiliária. Não vejo a hora de casar, ter nossa própria família. Espero que nossos filhos tenham o seu sorriso. Quero que sejam iguais a você, lindos. Ei, tio. Opa, amigo, casado aí. Amigo, são... Ei, tio, perdeu. Passa a grana, tio. Passa a grana. Calma. Dá a bolsa aí, seu vagabundo. Dá a bolsa. Carol, meu amor. Fale comigo, Carol. Socorro, alguém me ajude. Carol, por favor, Carol. Não me deixe, Carol, não agora. Por que, meu Deus? Por que agora? Não há mais sentido em minha vida. Carol. Um dia vamos nos ver de novo, Carol. Tenho certeza disso. Queridos irmãos, estamos todos tão preocupados com bens materiais, com imediatismo, que acabamos por esquecer de cuidar do nosso futuro, de pensar na nossa alma. Imaginemos todos, de que adiantaria os nossos esforços se tudo acabasse com a morte? A morte nada mais é que uma oportunidade de evolução, pois é necessário que nasçamos de novo para que a nossa evolução se concretize. Ô, minha senhora, como é que uma pessoa nasce de novo? Através da oportunidade que o Pai maior nos deu, de termos várias existências. Nossa, como eu posso acreditar nessas coisas? Minha noiva foi brutalmente assassinada. Se é que há vida após a morte, quando irei encontrá-la? Quando? O amor de vocês é realmente infinito e terão que se reencontrar para continuar a caminhada. A morte do corpo, irmão, é indispensável para a evolução da nossa alma. Suas palavras são bonitas. Mas mesmo acreditando na reencarnação, ainda tem gente que é aquele bandido vale pelo que fez.
coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Meus irmãos, essas verdades que há muito já foram ditas e que constam no livro que estamos estudando, alguns duvidam, outros acreditam somente nas horas difíceis e outras pessoas negam por capricho ou devido ao ambiente em que se encontram. É verdade. Cada pessoa possui um estágio de desenvolvimento diferente. Mas cuidado, não devemos julgá-los. Porque até Pedro, que era discípulo de Jesus, o negou. Vejamos. Afinal, Senhor, para onde ires? Ainda não te encontras preparado para seguir. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem. Por vós darei minha vida. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões. E te afirmo que esta noite o galo não cantará, sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgai-me então com um espírito mau, endurecido a esse ponto? Não, Pedro. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Meus queridos irmãos, essa passagem da vida de Jesus nos mostra o quanto ainda não estamos preparados para o testemunho. Mesmo sendo detentores de valores rígidos, ainda nos abatemos pelas aflições do dia a dia. Carla, Pois não. eu tenho uma coisa para contar. Eu tenho um irmão que também estuda aqui na comunhão, na fase 1A, e um dia desses ele foi testado. Ele trabalha numa empresa poderosa e foi convidado a ocupar o cargo de diretor financeiro. Só que para isso acabou negando que era cristão. Mesmo? Como foi isso? Vamos dar uma olhada? Pedro, por favor, Pedro. Sim, senhora, pois não? Pedro, como você já deve estar sabendo, almoçaremos neste sábado, onde toda a minha diretoria estará reunida, e comunicarei a todos a posse do meu novo diretor financeiro. Tenho certeza que essa pessoa está apta a exercer o cargo, pois possui um perfil empreendedor e fará com que a minha empresa cresça ainda mais. Sim, doutor José Afonso vai ficar muito feliz. Doutor José Afonso? Que é isso? Doutor José Afonso virou um caridoso de Paranaguá. Vive naquela casa, sabe? Passando a mão na cabeça de todos. Não, doutor José Afonso faria com que a minha empresa fosse a falência. Não, que isso? É você, Pedro. Você é o meu novo diretor financeiro, Pedro. Bom, sendo assim, que maravilha! Pois aguardei ansiosamente por este momento em que o meu trabalho e a minha colaboração com a sua empresa finalmente foram reconhecidos. Mas nesse sábado agora? Sim, Pedro, nesse sábado. Impossível. É que justamente nesse sábado, prometi à minha esposa que iríamos visitar um orfanato em que ela e outras senhoras ajudam.
Pedro, deixa essas coisas para as pessoas que não têm o que fazer, Pedro. Estou lhe dando a oportunidade única de investir na sua carreira e naquilo que é mais importante na vida, que é trabalho, dinheiro, sucesso, Pedro. E aí, Pedro? Vai ficar aí parado, pensando, querendo ocupar o seu tempo com visitas ao orfanato? Vai fazer o quê? O que vai fazer? Mas, senhora, eu prometi à minha esposa. E esse trabalho que elas fazem lá no orfanato é muito sério. É um trabalho para ajudar. Ora essa, Pedro. Sou presidente de uma empresa que cresceu à custa de muito trabalho e muita dedicação. Seja a hora que for, se eu lhe chamar, terá que vir. E lembre-se, o mais importante na vida é ganhar dinheiro. Muito dinheiro, Pedro. Desculpa, senhora, mas da forma como expõe, assim não me sobra tempo para eu cuidar da minha própria alma. Alma? Que alma que nada, Pedro! Não vai me dizer que você continua acreditando nessas bobagens. Com todo respeito, senhora, mas que bobagens! Essas balelas, Pedro, essas bobagens de caridade, piedade, amor ao próximo. Ora, essa minha empresa não cresceu fazendo caridade, não. Nem se apiedando dos pobrezinhos dos seus devedores, não. Aqui é assim, Pedro. Ou você se enquadra no sistema ou está fora. Fora, Pedro. Sim, não. Quer dizer... Ai, meu Deus. Bom, é que na verdade eu não acredito muito nessas coisas de caridade. Isso foi só uma promessa que eu fiz à minha esposa. Mas eu resolvo, vou dar um jeito. Eu vou dizer a ela que eu tenho coisas muito mais importantes. Eu vou dizer a ela que eu tenho coisas muito mais importantes do que visitar orfanatos. A minha vida profissional vem sempre em primeiro lugar. Afinal de contas, a minha carreira sempre foi baseada no meu esforço e na minha dedicação. Muito bem, Pedro. Parabéns, Pedro. Parabéns. Muito bem. Aguardo nesse sábado para tomar posse oficialmente. Estarei lá, com certeza. Oficialmente no cargo de diretor financeiro. Muito bem, Pedro. Olha lá, Pedro. Não vai me decepcionar, hein? De jeito nenhum, senhora. E não esqueçam, o mais importante na vida é trabalho, dinheiro, sucesso, poder. Não necessariamente nessa ordem, né? Céu, como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Ah, meu Deus. E agora? Como posso negar que sou cristão? Ai, meu Deus do céu. Senhor, perdoa a minha fraqueza, Senhor. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ed, eu estava aqui pensando, quantas vezes não mentimos para não sermos julgados por aquilo que acreditamos, não é mesmo? É verdade, sim. Edna, Pois não. como ficaria o perdão para quem negou a Cristo? Boa pergunta. O livro Boa Nova trata desse assunto em um de seus capítulos de forma a retratar o perdão. Vejamos. Se esquecer é humano, perdoar é. Para aprender a amar, é necessário antes aprender a perdoar. Somente quando conhecermos e praticarmos o perdão incondicionalmente, é que conheceremos o verdadeiro amor. Jesus nos ensinou que devemos perdoar as ofensas que se nos tenham feito, com verdadeira espontaneidade do nosso coração.
mais uma ingratidão, ao menino de rua que nos ameaça, ao ladrão que nos rouba, ou esses bandidos que sequestram? Meus irmãos, eu sei que é muito difícil perdoar, porque nós ainda não aprendemos a perdoar. Porque quando nós aprendemos a perdoar, haverá mais benevolência, humildade, caridade. Mas perdoar certamente haverá amor, mais amor nesse mundo. Vamos observar o que o livro Boa Nova nos conta. Deus, na sua infinita bondade e justiça, não permitiria o sofrimento em vão. Se ele acontece, é por uma causa justa, para o nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. Jesus nos disse para esquecer o mal e trabalhar pelo bem. Pregado na cruz, depois de tantos sofrimentos físicos e morais, ainda teve forças para levantar o olhar na direção do céu e pedir por nós: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, Cristo nos deu o maior exemplo da prática do perdão e do amor incondicionais. E esse exemplo nós devemos seguir. Vamos ver o que disse Jesus. Jesus disse que devemos perdoar, não uma vez, nem 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se não aprendermos a perdoar as pequenas faltas, como perdoaremos as grandes? E se não perdoarmos, como esperamos ser perdoados de nossas faltas? Ou será que somos seres infalíveis? Meus irmãos, perdoemos. Perdoemos, irmãos. Nós sabemos das injustiças, mas perdoemos e vamos acreditar na justiça divina. Edna, então por que tantas diferenças sociais? Será que Deus tem alguma preferência? Não, Ana Paula, de forma alguma. Jesus nos ensinou que todos somos filhos de Deus. E como um pai amoroso, que nunca abandona seus filhos, estará sempre de portas abertas para aqueles que tiverem coração sincero e desejem se unir a Ele. Veremos no livro Boa Nova o Sermão do Monte, onde Levi, como você, se equivocou com este mesmo pensamento. Vejamos. Lisandro, Áquilas e Pafos foram a casa de Levi pedir explicações para que pudessem trabalhar corretamente com os ensinamentos de Jesus. Levi, que se achava superior aos demais, disse: Que poderás realizar, Lisandro? Aleijado como és. E tu, Áquilas, não foste abandonado pela própria família diante de sérias acusações contra ti. E tu, Pafos, farias alguma coisa sem teres dinheiro? Os três se olharam com tristeza e saíram. Jesus e André chegaram à casa de Levi, que os relatou o acontecido. Levi, estás enganado. É preciso aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, há de ser a mensagem divina para eles. É necessário amarmos intensamente os desafortunados do mundo. Nesse momento, todos foram em direção ao monte, sentando-se diante de Jesus e dos apóstolos. Jesus declinou as bem-aventuranças. Levi, olha e vê que os pobres que foram na sua casa estavam ali, e se aproxima deles, sorri e abraça Lisandro. Ao vê-los, Jesus disse: Levi,
muito feliz contigo, porque são também bem-aventurados os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Meus queridos, esta é uma lição que não devemos esquecer nunca. De que todos somos iguais, todos que estamos aqui somos iguais perante a Deus. E ninguém, preto, branco, amarelo, cor de abóbora, ninguém é diferente de ninguém. Apesar de já se passaram 2000 anos, ainda assim agimos de forma equivocada. Gente, temos muito que aprender ainda. Isso mesmo. Temos que aprender a respeitar e compreender a limitação do nosso próximo. E entendermos que não devemos impor nossa crença a ninguém, porque cada um recebe de acordo com o seu entendimento. Meus amados, em verdade vos digo que toda lei se resume em perdoar e sermos humildes. Que fora da caridade não há salvação. E que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É preciso ainda mantermos constante comunhão com Deus, através das orações. E para isso, basta conversarmos com Ele com sinceridade. Irmãos, oremos. Pai, ouça a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Participaram desse seminário Edna, Rogério, cadê a Edna? Passa à frente. Rogério, Sueli, Ana Paula, Carla, Graça, Walter, Rosenilde, Adriana, Luana, Rejane, Caroline, Rafael, Clóvis, Alessandra, Inês, Luciano e Clóvis. Clóvis é porque fez 2 papéis, né? O cenário foi feito por Érica. Cadê a Érica? Ah, Érica. Direção e coordenação de nosso querido Afonso. Afonso, por favor, vem aqui e traga o ator principal, que é esse cartaz aí, por favor. Esse cartaz foi o ator principal. Gente, eu estava dando gargalhada, eu não estava rindo de você. Vocês que estavam vindo direito aí atrás? Olha lá, Afonso. O próximo seminário você ficar mais calmo. Deu para ouvir direito, gente? Olha, eu estava dando gargalhadas com fala mais alto. Não era de vocês, não. Não podia entrar um ator que... Aí o ator não sabia se interpretar. Olhava pro cartaz. Afonso, foi tão bom que eu acho que você agora já pode ser diretor do Teatro Vida. Completamente aprovadíssimo. Passou no teste. Maravilhoso. Alípio,
Você que está sentadinha aí, por favor, lindo, venha cá também. Gostaria de chamar os dirigentes da fase 1A, que venham até o palco, tirar fotografia também, sair na foto, que vai para a capa do seminário, do DVD. Não sei qual é a prece final. É após a prece final. Bem, gente, eu queria dizer do seminário que foi um seminário muito, mas muito rico mesmo. Pelos textos que foram apresentados, nós realmente testemunhamos que houve muita pesquisa da turma, porque foram textos assim que muita gente lê, passa sem perceber, frases lindas como aquela que o homem é mais frágil do que perverso. Quem já não leu Boa Nova e não se lembra dessa frase? Nós estávamos dizendo ali com a vice-presidente como foi muito boa essa pesquisa. Essa pesquisa nos mostra a força do coração misericordioso de Jesus ao nos compreender, a compaixão que Ele sente por nós diante de tudo que de nossas limitações, de tudo que a gente é capaz de fazer, negando a sua mensagem. O homem é mais frágil que perverso. Então, parabéns, parabéns mesmo. Vocês contextualizaram esse livro, como nós estávamos ainda dizendo na nossa falação inicial. Realmente merece, assim, considerações. E eu quero dizer aos senhores que está sendo filmado esse seminário. A equipe da Ilha de Edição do Teatro Vida está pretendendo já editar essa semana e colocar à disposição ainda essa semana para quem quiser adquirir. Mandem, enviem para outros centros espíritas, para amigos que precisam de ouvir e conhecer essa obra e essa coleção. Obrigada, e agora nós vamos convidá-los para a nossa prece final, anunciando o seminário de amanhã. Seminário de amanhã, Leonardo, Maíra. É a fase 1B, que é a coleção de Emmanuel. A coleção de Emmanuel da codificação. A coleção da codificação, que é o Religião dos Espíritos, Espírito da Verdade, né? Espírito da Verdade. Essa coleção vale a pena vir, mas nós vamos falar dela amanhã. Agora nós vamos convidar a nossa vice-presidente também para vir aqui, sair na foto, e vou passar o microfone para o nosso querido diretor, coordenador, porque ele virou diretor de teatro, gente, para ele proferir algumas palavras. Só um segundinho, eu queria há pouco parabenizar todos vocês. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, e foi do coração que fizeram isso para vocês. Renúncia, vontade e muito amor. Nós todos somos cristãos, antes de espírito, e vocês são exemplos de cristãos. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Diretor, não, vocês que me dirigiram, tá bem? Um beijo no coração de cada um. Eu gosto de falar que eu sou muito tímido. Senhores, o que foi contextualizado aqui, o que foi contextualizado aqui, eles viveram. Porque teve um domingo que eu esqueci minha chave, e era de noite, a comunhão estava escura. E aí só tinha um porteiro, e eu entrei, e estou vendo lá, blá, 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 blá. Eu falei, gente, tem alguém aqui na comunhão nessa hora? Aí eu fui subindo, fui procurando as vozes. Quem estava aqui, gente, à noite, num domingo, ensaiando essa peça? Esse grupo. E entraram à noite nos ensaios. Então, o que foi vivido aqui pelo nosso querido diretor tesoureiro, com a sua chefe, eu acredito que deva ser realidade na família, já vai para a comunhão outra vez. Você ainda está na fase 1A, já não sai de lá de dentro. Alguém ouviu isso? Imagina quando chegar na fase 2D. Ouviram isso? Vão se acostumando. Como disse um mentor espiritual certa feita para nós que eu falo para todos os dirigentes que puderam perceber, que estiveram na reunião mediúnica, a nossa bengala é essa frase. Porque se os primeiros cristãos, há 2000 anos atrás, regaram a árvore do cristianismo com o próprio sangue,
nos restou muito pouco. São apenas essas frases que nos cutucam, porque graças a eles nós estamos aqui sem ser perseguidos, sem estarmos sendo queimados nos postes, sem estarmos sendo comidos pelos leões. Então eles nos garantiram apenas ouvir essas frases de cobrança. Mas com certeza são cobranças do homem frágil e não do perverso. Jesus assim o disse na obra que vocês estudaram. Gente, agora eu convido a todos para a nossa prece. Tem algum recado, Soraya? Quando eu te vejo agoniada é porque tem algum recado. A Soraya quer 1 minuto para o comercial. É tipo Xuxa, que bom estar aqui com vocês. Mas ela quer dizer que o livro Boa Nova e toda a coleção está à venda, já chegou, né? Porque não estava faltando, porque ele é muito comprado, mas chegou. Leiam Boa Nova, gente, vale a pena. Está à venda na livraria. Então, acabou o comercial, podemos fazer a nossa prece. Gente, o passe, em seguida o passe para os senhores e para todos nós, que sempre é bom, né? Então vamos convidar, nossos pensamentos já estão elevados, porque falar de Jesus, falar desse autor espiritual, esse contador de história que nos traz tanta beleza em sua obra, em tantos livros dessa coleção. Queremos agradecer de coração a você, Humberto de Campos, por ter nos colocado essas obras na terra, por ter se colocado 2, 3 anos depois de seu desencarne a serviço de Jesus, a nosso favor, a homens, a espíritos encarnados, que a nossa fragilidade reconhecida por Jesus necessita tanto dessa fonte, que é o livro. Obrigado, Humberto de Campos, que você possa receber o nosso abraço fraterno, por ser esse servidor que nos traz tantas maravilhas de quando Jesus na terra esteve com os apóstolos. E todos os seus contos e todas as suas histórias que você nos propicia nessa coleção. Que Jesus te envolva cada vez mais em sua luz e receba de nós o reconhecimento, pois o aprendizado encontrado nessa coleção tem conferido à nossa vida mais tolerância, Humberto, muito mais amorosidade, como foi aqui dito pelo irmão Afonso. Estamos aprendendo a amar e quem sabe um dia poderemos entender a frase "eu te amo" na sua essência, no seu legítimo entendimento. Obrigado, Humberto. Obrigado, Jesus. Obrigado pela noite de hoje. Obrigado por tantos corações estarem entrelaçados num só objetivo. Obrigado, Jesus, por termos saído de nossa própria vida, olhando apenas para o nosso espaço, para em favor de sua obra, transformar essa humanidade numa humanidade onde os homens serão menos frágeis e serão muito mais fortes na fé robustecida pelo amor, o amor ao próximo e o amor ao Pai. Esteja conosco, Jesus, nos acompanha até os nossos lares. Em especial na noite de hoje, pedimos carinhosamente, Jesus, que esses alunos, junto com Afonso, Alívio, os dirigentes da fase 1A, recebam esse lírio que está sendo entregue a cada um deles e que eles hoje recebam esse abraço da espiritualidade em forma de lírio. Que eles sejam abençoados agora e sempre, graças a Deus.